Olá malta, como é que estão? Feliz ano novo! Já dia 1, estava assim muito gira com esta camisola, mangas muito bonitas, só que está um frio de caraças, então estou de roupão. Pronto, já são 3 horas e faltam 24 horas para eu me casar quase. Vai ser às 3h30 no registro civil e eu estou a ficar muito nervosa. Não conseguem perceber mesmo, mas pronto, já fomos aos chineses comprar decoração. Ontem fui de manhã decorar a igreja com a minha sogra e outra senhora da igreja que nos ajudou muito, querida. Já marcámos uma coisa, um joguinho e tudo, estivemos a fazer num carrote. Ainda quero fazer uma dança com o Daniel, para tipo, termos a dança dos noivos. Mas não fizemos, então ainda não sei se vai ter tempo. Para lembranças optamos por um gesso perfumado, em forma de coração, sim, em pétalas. Está muito fofo. Depois para crianças fizemos uns choquinhos de gomas em casa. E para os bebês, um joguinho. Este é para a Maggie e este para o Salvador. Que por acaso vimos no Lidl. E aqui está o nosso livro de dedicatórias. Muito fofo. Bom dia! Bom dia! Grande dia! Ficam cientes com Eu estou casado, sei. Não, é bom. Sim, mas é muito ótimo, fazer com calor.
Primeiras palavrinhas, andem lá, olhem lá. Já está. Finalmente. Já passou. Eu não tenho jeito a falar, queres falar assim? Não sei. Ah, a Vidal também não sabe, sou eu. Dá lá, Mas uma. pronto, agora estamos mais tranquilos, já passou. Vamos agora à diversão. E pedi Daniel, não deixes Malta, já passou um grande dia. Estamos no dia seguinte, ainda com o cabelo assim, chiquito a mãe. E foi mega giro. Ao mesmo tempo o dia parece que passou a correr. Parece, passou mesmo. Nós fomos ao civil, a noiva quase chegou antes do noivo. E depois a entrada da igreja, como fomos ao civil antes e tudo, não é exatamente a mesma coisa, percebem? Casamos no civil primeiro e depois fomos à igreja e tudo no mesmo dia. Resumindo, o noivo já tinha visto a noiva. Mas pronto, houve tudo na entrada e tudo. Também quase que me emocionava início a chorar. Mas pronto, pensava que ia ser uma grande chorona. E não, correu tudo bem. Umas vezes emocionei-me mais. A minha mãe e a mãe do noivo também. E pronto, pronto, aliança com um brilhantezinho. E depois pronto, o meu anel de noivado. Não grita. Pronto, o meu filhote foi, o bebê foi o menino das alianças. Mas foi com a minha mãe. Por isso não ia correr muito bem, né? E depois não queria largar o cesto. Para entregar as alianças aos noivos. Ele não largava o cesto. Nós tivemos que... Pronto, aquilo tinha uns lacinhos muito fofos. Eu vou deixar aqui a foto. E pronto, a gente simplesmente, né, tirou os lacinhos e tirou as alianças. Porque o rapaz não queria largar aquilo. Dava super chuva e frio, né? Para dia 2 de janeiro. Ele teve sempre a dizer que ia dar sol, 20 graus. Chegou a chover um bocadinho, mas foi quando já estávamos a sair do registro civil, que ainda deu para tirarmos umas fotos no jardim, nós noivos, e depois com os padrinhos e pais que tinham ido. E depois aí começou a chover, mandaram-nos embora. Depois fomos para a igreja e género. Pensei que tivéssemos muito tempo que esperar, mas não, porque no registro civil ainda demorou um bocadinho para começarmos, e depois a cerimónia em si até foi rápida. E depois não trocámos votos nem demos um beijo. Porque o meu homem só queria fazer isso na igreja. E não fez sentido, tipo, repetirmos os votos, né? Depois na igreja lá foi a semana que até demorou mais do que aquilo que pensámos, e ainda assim o pastor encurtou, porque nós consagramos também os nossos bebês, coisas que já devíamos ter feito, tipo, quando os bebês tinham 8, 9 meses e eles agora já estão com 16. Consagramos o meu filho e a nossa afilhada. Que foi, a sua gente era um de cada vez, mas a nossa afilhada estava assim um bocadinho chatinha. Então pronto, o pastor optou por fazer os dois ao mesmo tempo. E pronto, foi semana assim mais rápido. E depois decidimos que saímos da igreja, tirámos as pétalas, o que ficou muito giro, na verdade. Tem uma foto mesmo gira. E de género, o sítio em si, não é assim uou, porque é debaixo de uns prédios. Mas as fotos ficaram fofas e giras, e lá agora as pessoas umas em cada lado, não é? E depois, como estava muito escuro, porque saímos de lá de género 5 e meia, já estava muito escuro cá fora. No restaurante não tinha propriamente um sítio bonito para tirar fotos, isto é, o restaurante até era bonito, mas tinha uma garrafeira com garrafas, e tirar fotos de casamento com os convidados lá, a fotógrafa não achou muito bem que iria ficar bem, e concordo, tipo, que camada de bêbados. Então, perguntámos ao pastor e ele, pronto, esperou um bocadinho para fechar aquilo e acabámos de tirar lá foto com os convidados na igreja. Assim também ficou debaixo, nós em baixo, né, do altar, e lá com o fundo, apinhou os instrumentos lá do culto. Mas pronto, tudo bem, e também não estava assim nada bom. E pronto, deu para tirar as fotos todas com os convidados e tudo. Saímos de lá por volta das 6h15 e o restaurante era às 6h30, portanto íamos para a casa da mãe do Daniel, que ela tinha feito um plano de ló e já tinha arrumado mais ou menos a casa para receber os convidados na garagem e tudo, para cabermos todos.
Mas depois, pronto, percebes, não valia a pena, porque depois era entrar à casa dela para sair, para depois ir para o restaurante, que era muito perto da casa dela. Então, pronto, acabámos todos por ir para o restaurante, que era às 6h30. Ainda assim, tivemos que esperar, porque não estava totalmente pronto, ainda estavam a colocar os aperitivos. E pronto, depois esperámos que tivessem entrado toda a gente, depois nós entramos com música, se bem que a nossa música não estava na perfeição, porque o meu pai levou um amplificador que já assim às vezes desafina um bocadinho, porque já tem algum tempo. Então, pronto, mas tudo bem. Nós não preparámos uma entrada exatamente, só chegámos lá e chegámos ao nosso lugar e agradecemos e sentámos. Então não houve dança noivos, porque eu queria, mas eu decidi no dia 1 fazer alguma coisa com o meu homem, o que não resultou. Porque homens não decoram logo, percebem? E não guardem tudo para a última, girls. Mas eu também não ia estar a pagar alguém para fazer uma coreografia, porque o espaço não tinha para isso, está a perceber? Era assim uma coisinha pequenina e eu, até depois para os convidados verem a dança, não ia dar muito jeito. Porque tinha a mesa em U e a sala era em L, percebem? E a mesa estava na perninha do L, em U, e depois tinha uma parte mais pequena das sobremesas e pronto, da entrada em si. Então pronto, não ia resultar muito bem. Pronto, depois fizemos umas atividades, fizemos um carrote para os convidados que, malta, primeiro informem-se, porque eu fiz o carrote, as perguntas todas, e depois quando ia colocar, na noite anterior, para experimentar, vi que só dava até 10 pessoas. Portanto, tive de subscrever aquilo durante um ano. Resumindo, agora vou fazer bué jogos para ser engraçado. Tipo, quando estiver com as minhas amigas, quando estiver com a famílias, cenas mais de eventos, para aproveitar, não é? Depois, convidámos uma colega nossa da igreja, porque ela tem muito à vontade de falar e já está habituada a essas coisas de eventos e também é atriz, portanto, tem mais à vontade. Estão a perceber? E pronto, para dizer, a dar a entrada aos noivos. Depois ela também colocou a música e o meu pai também depois ajudou com essas coisas da aparelhagem. Depois pedimos para ela preparar um jogo de quem é mais provável entre os noivos, né? Porque não fazia sentido sermos nós a preparar as perguntas. E depois eu também não pedir à minha irmã que ela não esteja tão à vontade e assim. Pronto, ela preparou, foi muito engraçado. Parece que nós estávamos muito em sintonia a maioria das coisas. Foi ótimo, parte perfeito. Ao mesmo tempo respondíamos bem rápido, porque aquilo passou super rápido a correr. Depois ainda fizemos um jogo das cadeiras, mas eu pensava que fosse o jogo de cadeiras tradicional. Não, era o jogo de cadeiras de género. Selecionámos 7 convidados, para não ser demais. E depois nós dizíamos um objeto ao calha. E eles tinham, e o último a obter o objeto e sentar na cadeira, não tinha cadeira para sentar, percebes? Percebem? Porque nós a um íamos remover as cadeiras. E pronto, olhem, no carrote foi a minha tia que ganhou. No jogo das cadeiras foi o meu tio. E adivinhem quem é que calhou o ramo? Fizemos o ramo das fitinhas. A minha prima mais nova, que começou a namorar agora. Ela tem 14 anos. A minha tia primeiro, por isso que a minha tia não queria nisso deixá-la jogar. Prontos. Quem é que... Como é que nós íamos adivinhar? Foi bem engraçado. Mas pronto. Mas resumindo, os prémios foram todos por causa da minha tia, não percebo. Mas pronto, foi muito giro. Depois o corte do bolo. Fizemos uma simulação antes com a fotógrafa, porque ela também, né, tinha de ir antes do jantar. Mas depois o pessoal do restaurante, os empregados, é que simplesmente começaram a gostar do bolo. Eu pensei que nós íamos gostar, nós noivos, e depois brindar. Não, depois também brindámos, né? Mas não, eles simplesmente começaram, mas nem me perguntaram. Pronto, essa parte não gostei muito. Mas pronto, o resto foi muito... Comida boa, bacalhau um bocadinho salgado, mas bom. E pronto, foram todos muito prestáveis e assim. Não sei se eles aceitarão nas próximas festividades, que nós depois gostávamos de fazer dinâmicas e assim barulhentas. Mas vá, acho que nos controlámos bem. Depois também eles queriam fechar até à meia-noite, portanto os convidados começaram a ir embora às 11h30, portanto foi tudo muito tranquilo. E pronto, nós depois ainda fizemos brinde e umas palavrinhas às pessoas, nossos convidados. Claro que a Sofia chorou. E nem disse o que eu queria, estão a perceber? É que eu não preparei nada. Devia ter preparado mensagens para os familiares, para as minhas amigas. Não, eu só... Que vergonha do que eu disse. Mas o meu homem diz que foi sentido e as pessoas perceberam o que eu queria dizer. E pronto, sim, no fundo percebem, não é? Sabem, as pessoas sabem quanto significam para mim. E lá está, como o Daniel disse, cada convidado foi convidado por alguma razão.
e porque eram importantes para nós também. Portanto, é isso, malta. E já passou. E agora sou mulher casada.